Barraco Filosófico. O Barraco Filosófico nasceu como um projeto de extensão envolvendo a Universidade Federal do ABC e o Grupo Independente de Filosofia em Movimento, e a ideia era fazer intervenções de rua, de conversas filosóficas na rua, né? E a gente conseguiu fazer uma intervenção apenas na rua, porque logo depois veio a pandemia. Mas junto com a pandemia, também veio esse espaço na Rádio Madalena, onde a gente não conversa, então, com o público, mas a gente conversa entre a gente, né, entre os barraqueiros, e também foram chegando pessoas novas que não estavam no projeto original, né? Então, a gente é um grupo grande aqui que fica armando os barracos para vocês. Também recebemos um convite para enviar os áudios do Barraco Filosófico para a Rádio Torre Cidade, no litoral norte do Rio Grande do Sul. O mote que a gente está fazendo do barraco nessa rodada é ouvir isso, coisas que a gente ouve na rua e que traz para armar um barraco filosófico sobre estas coisas. Quem ouviu algo esta semana foi a Paula, ela que traz o que ela ouviu para a gente hoje. O que você ouviu, Paula? Vamos lá. Eu ouvi a seguinte frase em uma música, que eu também vou compartilhar a música, que é: melhor do que a palavra é o exemplo. É uma frase do Chorão, né, queridíssimo vocalista do Charlie Brown Jr. Eu não sou muito fã do Charlie Brown, mas eu tenho ouvido muito Charlie Brown nessa quarentena. E aí um dia eu tava lavando louça, vivendo a vida, assim, e com o Spotify ligado, meio que no aleatório, e tocou uma música do Charlie Brown que chama Senhor do Tempo, que eu vou mandar o link aqui, Fê. Essa não é a versão que eu ouvi, ele começa a música no Spotify, né? Essa é uma versão ao vivo, mas não é a que eu ouvi. Falando isso, né? Melhor do que a palavra é o exemplo, e aí ele começa a cantar a música. Essa versão não tem essa frase, mas tem a música, que eu acho que ela é um complemento para a frase. Então, eu vou pedir para a Fê compartilhar agora a música, e aí depois eu complemento por que eu trouxe essa frase. Eu explico o porquê. Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Me sinto muito bem quando fico com você. Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes virarem melodia. Vou vivendo dia a dia, na paz, na moral, na humilde busco sua sabedoria. Me espelho em você. Vai! Seguindo em frente com fé e atenção. Eu continuo na missão, eu continuo por você e por mim. Porque quando a casa cai, não dá pra fraquejar. Quem é guerreiro tá ligado que guerreiro é assim. O tempo passa e um dia a gente aprende. Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente. Vi o tempo passar e pouca coisa mudar. Então tomei um caminho diferente. Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra. Falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer. Mas eu tenho santo forte, é incrível minha sorte. Agradeço todo o tempo ter encontrado você. O tempo é a vida é uma lição e um dia a gente cresce, conhece nossa essência e ganha experiência e aprende o que é raiz, então cria consciência. Tem gente que reclama da vida o tempo todo, mas a lei da vida é quem dita o fim do jogo. Eu vi de perto que ninguém é capaz por dinheiro. Eu conheci o próprio lobo na pele de um cordeiro. Infelizmente a gente tem que estar ligado o tempo inteiro, ligado nos pilantras e também nos bagunceiros. A gente se pergunta por que a vida é assim. É difícil pra você, é difícil pra mim. Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Canta aí, São Paulo! Na paz, na moral, na humilde busco sua sabedoria. Primeiro todo dia. Grita bem alto pra mim! Vivendo nesse mundo louco, e só na vida. Viver pra ser melhor também é um jeito de levar a vida. O tempo passa e um dia a gente aprende. Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente. Vi o tempo passar, vi pouca coisa mudar. Então tomei um caminho diferente. Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra. Fala o tempo todo, mas não tem nada a dizer. Mas eu tenho santo forte, é incrível minha sorte. Ei! Vem que o bom astral vai dominar o mundo. Eu já briguei com a vida, hoje eu vivo bem com todo mundo aí. Paz,
Charlie Brown. E aí eu comecei a prestar atenção nessa música especificamente. Eu acho que o Chorão, ele é um filósofo, assim. Ele tem várias frases que estão na sabedoria popular, assim, que desde, tipo, da internet até, tipo, nas redes sociais são muito compartilhadas, até de gente falando na vida real, assim. Eu já vi gente citando frases do Chorão especificamente em diálogos. Eu acho que ele tem uma poesia muito forte. E ele tem algo que, né, quando ele pega essa frase, melhor do que a palavra é o exemplo, são frases que elas são muito pontuais, muito completas e muito, né, elas funcionam quase como se fosse um tiro. Porque, de certa forma, né, o Charlie Brown, ele poderia até se enquadrar numa banda de rap, de certa forma, porque ele utiliza a força motriz da musicalidade dele como a própria palavra, o verbo, né? Então, o rap, principalmente, se constitui de palavra, né? É uma poesia falada em um ritmo específico. E aí, quando você para pensar, na hora que eu olhei, eu falei, gente, mas isso é um pouco contraditório, né? Vindo do Chorão que fala pela palavra. E aí eu gostei da ideia de trazer o vídeo exatamente porque, para além disso, tem uma coisa muito forte nesse vídeo, e acho que em tudo do Charlie Brown e do próprio Chorão, que é a postura, que é a disposição deles enquanto sujeitos, assim. Por que o exemplo é melhor? No começo, eu pensei muito do tipo, pô, será que ele está falando um exemplo em relação à atitude, em ação propriamente dita? Mas, né, a conclusão que eu cheguei analisando vem muito dessa questão do exemplo ele ser quase como uma composição entre as disposições, a postura corporal, né? Então, quando você pega o show do Chorão, principalmente esse que aparece essa música, tem um skate no meio do palco, assim, tem uma pessoa andando de skate no meio do palco. Ele completo, tipo, com as roupas, né, clássicas do Charlie Brown de skatista, roupas largas, toda uma estrutura corporal e física que diz muito respeito ao que eles acreditavam e o que eles gostariam de dizer enquanto representação da subjetividade deles, mas também o palco e as pessoas que estão ali cantando a música junto com eles, o quanto que tem esse e o que é muito característico da música, e o quanto que tem uma força na hora que eles falam esses barulhos, e o quanto que eles expressam no próprio contexto ali, naquele cenário, uma representação que é para além da palavra, muito além da palavra, né? E o que eu pensei muito na questão do exemplo é o quanto que isso é derivado de uma composição que tem a palavra, né? E aí tem uma frase que ele fala na música, que é: tanta gente equivocada faz mau uso da palavra, fala o tempo todo, mas não tem nada a dizer. Que é um discurso, né? Eu fico pensando quanto que tem aí uma questão da palavra vazia, mas vazia nesse sentido de pensar, né, a palavra conceitualmente enquanto representação de algo, né, a palavra enquanto signo, que vem a representar alguma coisa, e que a palavra vazia ela não representa nada, né? É o que o próprio Baudrillard, que em teoria da comunicação vai falar que são os simuladores e simulacros, são palavras que elas se perdem, né? Signos de maneira geral que se perdem na representação, e aí o referencial que ela tenta representar ele não existe mais, então ela é o próprio referencial dela. E o que eu acho que tem essa crítica, e para mim faz muito sentido, eu acho que por isso que essa frase pegou muito, é pensar nisso em termos de rede social, é pensar nisso em termos de digitalização do mundo, quanto que o discurso ele é usado como uma ferramenta de poder e ele é um discurso vazio muitas vezes, né? E o quanto que o exemplo, né, como o Chorão traz, ele é uma palavra, né? Ele é uma composição que as palavras representam de fato algo, né? E esse algo pode ser uma intenção, um objetivo em si, mas que ele se compõe com todas as outras coisas que constituem aquele recorte. Então, desde o corpo, da postura corporal, até as roupas, até a cena, até as referências artísticas que estão ali, e a palavra junto com tudo isso. E aí eu pensei muito na questão do exemplo, né? Quando ele fala melhor do que a palavra é o exemplo, no exemplo como uma estrutura de transformação, porque ele fala muito de tempo na música, né? Ele fala muito de tempo e de mudança, né? Eu vi tanta coisa mudar, vi o tempo passar e pouca coisa mudar. E o quanto que
ele parece trazer o exemplo muito como essa força de mudança. Então, aquilo que você faz parece acarretar muito mais transformação do que aquilo que você só fala, né? Quase como se, acho que para finalizar, né, a proposição aqui para abrir para vocês falarem, é pensar o quanto que a palavra é como se ela fosse um pedacinho de algo maior. E o que ele traz como esse algo maior é o exemplo, que em termos de subjetividade tem que estar conectado com tudo aquilo que você faz. Então, desde a roupa que você veste até o lugar que você vai, e tudo isso em conjunto, né? Não em termos da solidão individual aí, de o que eu faço, mas o que nós fazemos também. E aí é isso. Abro para indagações e palavras e verbo, né? Vamos jogar palavras aqui. Porque a palavra, né, a palavra bruta, a palavra do dia a dia, do cotidiano, tem hora que ela é esvaziada mesmo, né? E às vezes uma imagem, uma coreografia de dança, uma poesia, ela consegue te deslocar dessa palavra habitual, dessa palavra do dia a dia e te fazer repensar, ressignificar a palavra, né? O Paul Valéry, ele fala isso, assim, se você fazer poesia, você usa da linguagem cotidiana, então você tem que usar de uma coisa ordinária do dia a dia para tentar fazer o extraordinário. Então a palavra está sempre naquele limiar que ele fala, assim, ele fala que é como andar numa ponte frágil, assim, fazer poesia é andar numa ponte frágil. Ao mínimo ruído pode tudo desmoronar e pode tudo criar outros sentidos. E essa é a mágica e a beleza, de forma geral, da arte, que pode, às vezes, te impactar muito mais do que um tom professoral de alguém te falando uma coisa, ou um ditado que você cansou de ouvir. Às vezes, uma pintura, uma dança, uma poesia consegue reunir muito mais elementos e símbolos que te façam sentido, e aí você fala assim, ah, então é isso, agora eu entendi, sabe? Às vezes o negócio está na sua cara e você não entende, porque a palavra não dá conta do todo, né? Apesar da gente achar muitas vezes que dá, e ter essa coisa muito racional de achar que a palavra dá conta do todo, ela não dá, ela é só um recurso nosso, né? A palavra vai ter pesos diferentes em lugares diferentes. Onde a cultura oral é mais forte, é mais importante, e é por onde o conhecimento é mandado para frente mesmo, a palavra tem outro peso. E a palavra vai estar muito mais ligada ao comportamento. Principalmente porque na tradição oral a palavra ela é encarnada, né? Você não tem uma possibilidade de uma palavra desencarnada, né? Então a palavra ela tá no corpo, ela é corpo, não tem uma separação, não tem uma esfera de separação entre palavra e gesto e corporalidade. Até porque a palavra também é uma ação, né? Falar também é ação. A gente sabe do que ele está falando, né? Quando ele fala isso, que é melhor que a palavra é o exemplo. A gente sabe. A gente sabe, né, que ele está falando de uma questão de poder, né? De um saber que diz muito, que julga muito, que é, né, muito imperativo e que não dá conta da vida, e aí quer julgar, quer ordenar, né? Quer normatizar, mas que está desconectado do corpo, né? Do que realmente acontece. Então, a gente sabe que ele está falando isso. Eu fiquei aqui pensando, enquanto vocês estavam falando, nas questões especificamente filosóficas, né? Do exemplo e da palavra. Aí a primeira coisa que me ocorreu foi a crítica que Marx fez à dialética de Hegel, né? Que ele considerava, Marx dizia que Hegel via o mundo de cabeça para baixo. Toda a filosofia moderna, contemporânea, de certa forma, deve muito a Hegel, assim como a Kant, mas o caso é que, se a gente comparar o que Hegel fez como pensador e o que Marx propôs como pensador também, a gente vê que a proposta marxista é muito mais ativa, ela é muito mais de ação do que a hegeliana. Enquanto Hegel estava preocupado em discutir os fenômenos tal, do pensamento e tal,
o Marx falava, olha, é luta de classe, tem que enfrentar isso, não dá para ignorar isso, não adianta ficar aí teorizando nas cátedras acadêmicas e não resolver a questão, né, de que você precisa agir, né, é necessário agir. E quando a gente vai olhar para a filosofia em perspectiva, você vai ver que a maioria dos filósofos não agem, né? Mas se a gente olhar bem longe mesmo, nós vamos ver que Sócrates, ele era mais um homem de ação do que de palavra. Tanto que ele não escreveu nada. Sócrates ficava na rua e era considerado um homem muito valente, muito forte, guerreiro, habilidoso, etc. E muito inteligente, mas que o negócio dele era mais prático mesmo. E também tem o Diógenes, né, que era o cínico, né, que morava no barril. Quer dizer, ele levava a filosofia dele às últimas consequências, né? Então, mas hoje você não vê os filósofos agindo dessa forma. Parece que o filósofo se enclausurou mesmo no espaço acadêmico. Ele é um ambiente muito confortável, muito seguro, mas é um ambiente, de certa forma, previsível, isolado das intempéries, de várias maneiras. Ninguém parece estar muito disposto a pôr a mão na massa na filosofia. A Fernanda, quando propôs as atividades internéticas, né, estudando com ela lá nas disciplinas da universidade, ela falou, olha, a gente tem que pôr a filosofia na rua, a gente tem que fazer isso acontecer, né? E o barraco um pouco é essa ação, né, filosófica que é necessária. Filosofia hoje parece que é fazer tratado, né? Quando se pensa em filosofia, a gente pensa em tratado escrito, né? Virou assim, o que é filosofia? É um livrão imenso, um tratado escrito. E não é, né? Tratado é uma das formas de fazer filosofia. Ainda bem que você lembrou do barraco, viu? O barraco na rua é muito interessante, tá, César? Muito legal. Assim, não tem o alcance que tem a rádio, que a gente tem muitas visualizações, né? Mas estar ali, né, com as pessoas, é totalmente diferente do barraco na rádio, porque é a vida que as pessoas trazem, fatos da vida, situações da vida, o pensamento a serviço de se situar e produzir caminho, a palavra a serviço disso. A gente vai voltar assim que acabar a pandemia. Com meu pai, uma vez que a gente discutiu, e ele falou para mim assim, bem claramente, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É uma outra expressão, né? E aí, a partir desse momento, eu comecei a perceber que aquelas coisas, aqueles valores que eles passavam, eles eram puramente literários, né? Eram puramente conceituais, eles mesmo não aplicavam para a vida deles. Isso gerou uma confusão muito grande, foi muito difícil lidar com isso durante muito tempo. E é muito louco, porque a partir disso que eu começo a ter muito apuro pela qualidade da palavra, né? Pela qualidade do que se é dito, assim. Porque, ao mesmo tempo que eu nego isso, eu também pratico isso, né? Aquela coisa de poeta mesmo, de achar palavras, de tentar investigar. E é muito louco, né? Porque é uma viagem aonde você se perde no meio de tantas palavras, tantos conceitos para a mesma palavra ou para palavras diferentes. E eu queria muito encontrar essa coerência plena assim, entre a palavra e a ação. Até porque quando eu estava fazendo o Barraco da Felicidade, que o fazer está muito relacionado com a felicidade, né? Vai lá, Mar. Vou ler um poeminha aqui da Angélica Freitas que fala sobre essa questão que o Cris trouxe, que eu falei sobre a relação da poesia com as palavras, como que a poesia está sempre tensionando o lugar da palavra, ressignificando. É pequenininho, mas eu acho tão engraçadinho. É assim, ó. A poetisa chega à alfândega e o funcionário da Polícia Federal logo desconfia. Pede-lhe que lhe abra as palavras. Isso pode demorar, pensa a poetisa. As palavras estão carregadas de significado até o máximo grau possível. O funcionário pergunta-lhe se ela sabe quanto significado pode trazer nas palavras. A poetisa diz que sim.
O funcionário da Polícia Federal balança a cabeça e diz que, infelizmente, vai ter que registrar a infração. Tem limite para o significado que a palavra pode carregar. Para o funcionário da alfândega e para o burocrata. Eu fiz um documentário sobre o MTST em 2008 e era uma coisa muito louca, porque eu fiz uma linha narrativa que era muito da fala das pessoas, dessa literatura oral que as pessoas têm dentro desses acampamentos, e eu ia contrastando com as imagens, né, com as ações que estavam sendo desenvolvidas, não só na construção, como na destruição desse acampamento do MTST que houve lá em Mauá. Chama Vitória. Vou passar para Paula. Eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando, sobre todas essas questões da palavra. Acho que a fala do César me despertou muitas questões também, o quanto que essa frase talvez tenha chamado a atenção sobre em mim, né, enquanto eu ouvia a música, também pensando na nossa situação político-social que a gente tem vivido aqui nesse país chamado Brasil, mas acho que não só no Brasil, mas como de maneira geral, globalizada, que tem aí uma questão sobre posicionamento da esquerda, né? Quando a gente sempre fala que a esquerda é muito academicista, que a academia é importante, mas como não ficar só preso no discurso, né? Que eu acho que traz muito essa questão que o César trouxe sobre os filósofos. Também são tipos de palavras diferentes, né? Eu encaro como tipos de palavras diferentes. A oralidade, ela não tem registro, ela está muito conectada com o tempo, enquanto o registro, ele, de alguma maneira, essa palavra registrada, que são os livros e tal, ou até a própria palavra em termos, enfim, textuais, estão muito conectadas com uma tentativa de eternizar aquilo. E aí eu fiquei pensando na gente aqui, enquanto barraco nesse momento. A gente está aqui falando várias palavras, no fim das contas, e como a gente... E aí eu queria provocar vocês. O que vocês acham que a gente poderia colocar de ação prática, exemplo, em termos de ação para lidar com as situações e com os incômodos que a gente tem, né? E aí também... Porque eu acho que uma coisa interessante no barraco é que a gente transita entre o conceito, que vem das teorias, e a vida. Toda hora surge alguém que conta alguma história de vida, algo que tem a ver com, né, com a própria experiência, para fazer relação com os conceitos que a gente vai trabalhando, né? Enfim, agora mesmo o Cris acabou de fazer isso. Ele falou, olha, eu fiz um documentário lá num acampamento, numa ocupação do MTST. Eu acho que isso acontece direto. A Renata faz muito isso, todo o barraco da Marina. Aliás, Marina, teu barraco é o sucesso do canal. É o que tem mais visualizações. O povo gostou, achou lá e compartilhou. Todo ele, ela começa dizendo assim, eu estou nesse barraco porque eu estou de saco cheio, gente. E aí começa a falar dela, aí dela que vai para o conceito, né? A Paula trouxe muitos episódios também em que você mesma trouxe questões de vida. A Luísa, quando a gente falou de educação, trouxe. O Apolo, o barraco do Apolo também, quando ele fala sobre desconstrução da masculinidade tradicional, também foi isso, falou da própria experiência dele como pai, a condição de um cara que lida com labor, né? Então, eu acho que a gente já acaba fazendo isso aqui, viu, Paula? Não é o tempo todo, nem sempre o assunto dá o start, né? Mas acontece com muita frequência esse trânsito, aquela teoria que foi escrita, daquele conceito que virou palavra, para situações de vida nossas. Então, não tem o público da rua fazendo isso, mas entre a gente está rolando, de alguma forma, à distância pelo Zoom, por incrível que pareça, né? Então, acho que essa tentativa de falar palavras mais preenchidas de experiência, assim, é uma questão para a gente, eu acho, aqui, né? E é esse tipo de diferença de experiência com relação à experiência que gerou algumas tretas. Esse trânsito entre o mundo do falado e o mundo do vivido foi nesse trânsito que rolaram algumas tretas dentro do barraco. Um dizendo assim, olha, dentro desse discurso, a minha experiência, né, dentro dessas letras, a minha experiência foi essa e eu dobro elas desse jeito. Né? Outro, mas a minha experiência dentro desse texto eu dobro desse outro jeito. Para que serve a filosofia, né?
se a filosofia não vai para o corpo, se a filosofia não vai para o ato, se a gente pensa as atitudes, se a gente propõe um pensar diferente, um agir diferente, né? Então vamos botar isso em prática, né? E a gente já vem fazendo isso, né? Eu acho que a maior potência que pode ter aqui no nosso grupo é da gente levar essas discussões, como o Paulo falou mesmo. Eu acho que a gente não é a regra, a gente é a exceção, por algum motivo. Então, sei lá, quando, por exemplo, a minha sobrinha, que é uma menina de 15 anos tão especial, super, super cabeça aberta, essa geração tem as duas coisas, né? Tem a geração que está chegando e que dá muito medo, porque é uma galera muito careta, e tem uma geração que está chegando que é muito desconstruída. Ela caiu num post do Instagram de uma menina preta que estava muito puta de estar explicando pela enésima vez a apropriação cultural. E a minha sobrinha, aos 15 anos, já estava querendo entender qual é a questão, porque ela não conseguiu entender, porque a menina já estava de saco cheio de explicar o que para ela é óbvio. E aí ela falou, mas aí quando alguém ia perguntar alguma coisa, a menina xingava, então eu fiquei sem graça de perguntar. E aí eu expliquei para ela, dentro do que eu estudei sobre isso, por que eu entendi, aí eu indiquei uns vídeos, tem um vídeo até da Djamila Ribeiro, assim, indiquei alguns podcasts, indiquei o da Paula, que fala sobre apropriação, porque não adianta você ficar pegando um conhecimento que você descobriu, que você descobriu não, que você teve acesso e não aplicar isso na vida. E aí eu falei, olha, qualquer coisa eu tô aí, me chama, vamos ver se eu... Ela falou, nossa, agora eu entendi, faz todo sentido, porque eu não estava entendendo. E aí eu falei com ela, e não fica com o ranço dessa menina, que talvez não teve a paciência de explicar, porque ela tá cansada de falar a mesma coisa há muito tempo, e ter alguém falando que não faz sentido, não quer, já partir do princípio que não faz sentido sem querer escutar o que ela quer dizer. E eu acho que a gente pode fazer isso, cada um de nós, cada pessoa. Compartilhar o barraco, você que está ouvindo aí, compartilhar o barraco já é uma forma de fazer a roda girar. Que tipo de coisa, para quem está assistindo, ouvindo a gente pode sugerir como forma de deixar o discurso mais consistente, sabe? Acho que esse exemplo que a Marina trouxe é bem legal, mas em termos de ação prática, tipo, sei lá, quando a gente fala de corpo, e os exercícios que você faz, por exemplo, com a gente, quando a gente está no presencial, são ações práticas para a gente identificar determinados discursos no nosso corpo. Como que as pessoas que estão vendo as nossas palavras aqui poderiam aplicar esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de investigação, talvez. Mas, Paula, eu fiquei pensando quando você fazia essa pergunta, na questão do silêncio mesmo, assim, sabe? Eu acho que a gente tem é muito demandado para responder há muito tempo, assim. A Fernanda falou, anota as coisas e aí espera, né, quando você for falar. Às vezes só o momento entre você anotar o que você quer e você, né, ouvir o outro, esperar a sua vez de falar, até aí a coisa deu um tempo de sedimentar de outro jeito. Eu acho que passa muito pela questão do silêncio, assim, sabe? Essa encarnação da palavra. Não, né, não responder a primeira coisa que vem à cabeça, mas esperar aquela palavra reverberar em você, ver com o que ela se cola. Às vezes, você entender que uma palavra, por exemplo, se seu coração acelerar, né, ou sua cara ficar quente, falar assim, nossa, onde é que bateu? Né? E aí, sim, você constituir um discurso a partir dessa relação do que você ouve com o que o seu corpo, como que o seu corpo recebe aquilo, né? Maturar a palavra, né? Maturar a palavra e maturar a resposta, né? Ao invés de ir no automático. Sobre as coisas práticas, Paula, tem o nosso grupo de análise e cuidado entre as coisas que podem ser oferecidas. Que as pessoas podem vir e fazer trabalho a partir da própria vida no grupo à distância. Ótima, Fê. Porque essa coisa assim, eu vou na periferia levar a cultura. É isso mesmo, é tipo assim, isso é catequização. Essa é a metodologia europeia jesuíta. Vai levar cultura, levar verdade, porque é um outro lugar.
E tem um monte de, sabe, tem um monte de coletivo, de gente fazendo arte, de gente vendendo arte, de gente costurando roupa, e que nem uma colega minha falou uma vez durante aquele momento do Black Lives Matter, né? Um monte de branco se apropriou daquele momento, né? E fez um monte de palestra, mas não deu a própria rede para a babá preta, que faz macramê. Porra, Black Lives Matter, dá a sua rede para sua babá preta, para falar do macramê dela, para comprar o macramê dela. Eu fico pensando na classe média, eu acho a classe média tão abandonada intelectualmente, filosoficamente, ela é tão tosca, sabe? Dá vontade de dizer assim, vai andar nos bairros de classe média, vai propor coisas no restaurante que a classe média vai na loja conversar com as pessoas que estão na loja, vai para o shopping, fazer uma intervenção no shopping. Tem que salvar a classe média também da própria ignorância. Nossa, esse é um momento que é muito forte, né? Eu estava falando esses dias com uma amiga e a gente estava falando sobre artistas classe média, né? Acho que a Apolo vai sentir muito essa sensação agora, que fazem arte, tipo, clássicos de São Paulo, assim, pessoas que são formadas por faculdades de artes de São Paulo e vai fazer intervenção e trabalho artístico na Feira de Caruaru. Tipo, vai lá produzir arte dentro da Feira de Caruaru com uma perspectiva completamente colonizadora, sabe? Não é um espaço que eles conhecem, não é uma cultura que eles conhecem. E vão lá, tipo, nossa, eu vou aqui fazer um negócio para esse povo sofrido que é o nordestino, né? É surreal. E você vê nada mais nada menos do que uma apropriação, né? A gente está falando sobre apropriação cultural. Apropriação cultural é isso, é você meter o bedelho em cultura que você não tem noção nenhuma e tentar solucionar problema que não é seu. Sendo que é muito mais verdadeiro, né? Quando essas intervenções são feitas num bairro de classe média. Você vai ter como se o seu próprio ambiente maior. fosse super esclarecido porque pagou a mensalidade da escola. Isso não é verdade, gente. Não é verdade. Então, também faça para os teus, se você está trabalhando com subjetividade, com consciência, sei lá, consciência da condição humana, consciência das relações sociais. Faz no bairro da classe média também, nos ambientes de classe média, que às vezes são mais toscos, porque tem um poderzinho ali que quer defender, entendeu? Então tem uma resistência, uma coisa reativa pior. Quero ver você bater de frente com os policiais que defendem esses espaços, por mais que geralmente essas pessoas sejam, né, brancas muitas vezes, na hora que maltratar o patrimônio vai ser tratado como preto. Mas isso que você falou, Fê, é legal mesmo, salvar a classe média da própria ignorância. Essa é a missão. Aliás, o livro A Psicologia de Massas do Fascismo é sobre o fascismo da classe média, não dos pobres. Aquele que tem a pequena propriedade, a pequena lojinha e quer segurar e acredita que o fascismo é o que vai dar segurança para segurar aquela mínima propriedade, né, mas que dá aquelas condições de vida para a pessoa. É um livro que analisa a tendência da classe média de ser fascista. Então, eu acho que a gente tem que... É uma arrogância, eu acho, assim, classe medista estudada, achar que vai para a periferia salvar, sabe? Esclarecer, que é o que a Paula estava dizendo. Porque entre os nossos vizinhos e a nossa turma também a coisa não está boa, né? Embora tenha mais acesso ao supermercado, à compra, a consumo, não quer dizer que a experiência subjetiva e a qualidade da vida pública, da vida com o outro, seja melhor, embora o colchão possa ser melhor, entendeu? Então, eu sempre acho um problema isso. Isso acontece muito, mas quando se fala de escola, educação, todo mundo, é periferia, periferia. Gente, vai ver a miséria subjetiva dos colégios caros de São Paulo. Eu queria voltar lá nos nossos filósofos gregos. O objetivo, né, dos filósofos era a eudaimonia, que é a felicidade, que é a vida boa na cidade, na polis. Todo o trabalho, né, prático daqueles filósofos era voltado para esse objetivo da vida boa. Mas eu acho muito
pouco prático a gente achar que a gente vai conseguir educar as pessoas para serem felizes. A gente não vai conseguir fazer isso, não é uma coisa factível, né? A gente pode falar, faz trabalho de formiguinha, cada um faz sua parte. Cada um faz sua parte, tem aquele que vai fazer a parte dele de terraplanista, tem o outro que vai fazer a parte dele de jacaré, né? De antivacina. A solução desses filósofos era estabelecer, encontrar exatamente qual era o instrumento possível de ação para a eudaimonia. E muitos deles concordam que é a ética, né? Que é uma questão de ética. Acho que a ética pode ser ensinada, a ética pode ser construída coletivamente. Pois é, mas eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Você tem uma estratégia de uma desqualificação da percepção e dos sentidos, que quando você desqualifica a percepção e os sentidos, muito mais coisa pode ser dita, né? É tentar pensar assim, onde criar uns ganchos de conexão com o real, onde criar ganchos, sabe? Que eu acho que está no corpo. Eu acho que tem que haver com uma confiança no próprio corpo, assim, principalmente, assim. Que é a questão da disputa de narrativa. Disputa de narrativa é o quê? Palavra desencarnada. Eu quero provar uma coisa e o outro vai falar outra, e eu posso inverter tudo. Se eu ver que isso aqui está indo para um rumo que eu não quero, eu posso inverter tudo, porque é só jogo de palavra. Não tem corpo na palavra. E também o quanto que essa questão do negacionismo mesmo é uma questão que ela é um índice de diagnóstico do quanto que a ciência não consegue divulgar a si mesma, é sintomático, sabe? Tipo, a gente elitizou tanto, isso virou tanto um recurso elitista em termos estruturais, você se tornar um cientista, que se descolou do resto da camada da população. O resultado disso é negacionista. É responsabilidade da própria ciência também, né? E no fim das contas, eu acredito que tem muito a ver com essa questão da elitização da palavra, de certa forma, né? Quando começa essa conversa, eu também sempre fico achando que por trás dessa coisa de não vamos desqualificar o outro, dizer que é ignorante, dizer que é burro, também é um assunto, aliás, que rolou muito no grupo de filosofia em movimento, né, que é como que a gente estabelece a conversa, o diálogo, como que chega essas pessoas da Terra plana e tal. Então, eu vejo também que tem um desejo por trás disso, que é o desejo de persuasão do outro, né? Olha, gente, eu não acredito mais nada na prática da persuasão e na eficiência da persuasão. Então, eu tendo sempre a abrir mão da expectativa de persuasão, sabe? E entender que a prática deve ser mais totêmica do que persuasiva, entende? E o que eu quero dizer com uma prática mais totêmica? É assim, ó, eu não quero convencer o fulano de tal de que a Terra não é plana, porque o cara quer acreditar que é plana, porque ele quer acreditar na coisa lá da igreja, do Deus, aquele movimento que a gente sabe e tal. Então, eu vou me juntar cada vez mais com pessoas que sabem que a Terra não é plana, sabe? Ou pessoas que estão começando uma formação agora porque elas entendam que a Terra não é plana, e juntar pessoas, porque daí o que eu tô? Tem forma um marco que produz um movimento, entende? Isso é um movimento político, né? O movimento totêmico como um movimento político. Então, assim, olha, afirma uma posição, coloca aquilo, junta pessoas, e isso tem a função de desviar águas, vamos dizer assim, né? De produzir um desvio, porque vem o movimento da Terra plana, vem o movimento da Terra plana, encontra um totem, esse totem obriga os terraplanistas a fazer uma dobra, a fazer um desvio, a produzir um outro movimento, entende? Então, eu acho que a coisa é muito mais assim, a questão da marcação de posição dentro dos campos de força, dentro do campo do sentido, que tem mais uma função totêmica de produzir novos rumos para as forças e tal, do que de sentar e tentar convencer aquela pessoa que está dentro de um sistema imenso, dizendo que a Terra é plana porque foi Deus, porque o Satanás inventa que é redonda para afastar as pessoas de Deus. Entende? Então, eu acho que assim, isso é um pouco, o que eu estou dizendo é um pouco menos salvacionista e um pouco mais
consciente de que a política no mundo democrático não termina nunca. É um trabalho contínuo que não tem resultado garantido, mas é constante e necessário, né? É um empenho necessário. Muito mais na intensidade do trabalho político de marcar posição e produzir poderes totêmicos, nesse sentido que eu estou falando, com poderes políticos, do que a expectativa salvacionista de persuasão das pessoas, sabe? Então, assim, é o que força a mudança do movimento. O que força o que força fazer a pessoa olhar para outra direção? O que leva a isso, né? Então, que volta a questão da Paula. Então, é muito mais a ação, a posição, o juntar pessoas, fazer o barraco filosófico, fazer o Emicida fazer um filme, levar as modelos para passarela no Fashion Week, lá, né? As costureiras, as modelos negras e tal. É fazer coisas, pôr coisas no mundo, e essas coisas têm um poder, tem esse poder de transformar forças, as forças que estão em curso. Então, imagina, tem forças em cursos, você põe aquele totem produz desvios, novas direções, esse tipo de coisa, sabe? E isso é contínuo. Então, é aceitar que em condições democráticas e livres, esse é um trabalho contínuo e não é salvacionista, e a gente não vai relaxar nunca. As feministas vão ter que continuar sendo feministas sempre, o movimento antirracista vai ter que trabalhar por muito tempo, o movimento LGBT, o movimento indígena, sempre, sempre, sempre preguiça de persuadir. Eu vou continuar dizendo, discordo de você. É uma questão de se posicionar, né? E vou me juntar com pessoas que podem dar força para a posição essa que eu estou defendendo, entendeu? Eu acho isso, porque quando você tem vontade de salvar, você tomou para si a superioridade moral, né? E aí, sabe, aí você virou direita, entendeu? Porque esse lugar da superioridade moral, né, da salvação, é a lógica da direita, né? Se a esquerda entra nessa, fudeu, né? Então... Eu concordo plenamente. Eu não acho que... Tem um lado black que a gente gravou com um cara que ele chama Saci. E ele organiza uma rádio comunitária no Recife. E aí ele falou uma frase, que é uma frase que eu levo para a vida, assim. A gente estava falando sobre alguma coisa, tipo Spotify dominando o mercado de podcast, alguma coisa assim. E aí ele falou pra gente, gente, falar mal é ser pautado. E aí a gente começou a pensar nessa frase, assim. E é exatamente isso. Quando a gente fala mal, quando é o famoso dar palco. Tipo, é importante reconhecer a existência de todas essas questões? Sim. Agora, gastar energia, gastar ação com tentar combater algo que está inerente ali, é ser pautado. Você está deixando de deixar de construir o mundo que você quer, a pauta que você quer, o que você acredita para viver em função da pauta do outro. E isso é nada, né? Talvez esse processo que a Fernanda propôs, da comunidade totêmica, seja uma maneira. Porque eles começam a perceber, se tanta gente acredita nisso, será que, né? Então entra uma dúvida, e essa dúvida leva à dialética, né? Ele vai depois, pegar a tese, assim, né? Para ver se ele descobre o que é mesmo, se é plana. Então vou pôr isso em estudo, vou pôr isso em análise, na minha análise pessoal. Não vou acreditar no que está escrito no livro, nem no que fulano lá disse. Vou ver isso, como é que é mesmo, né? Por exemplo, o Foucault vai falar que você tem que todo, né? Ele vai falar das formações históricas, né? Ela é constituída de visível e de dizível, né? De visível e de enunciável. E ele fala que o enunciado tem primado sobre o visível, que um não se reduz ao outro, né? Mas o enunciado tem primado. Então, por exemplo, quando a gente introjeta a categoria animal, a gente, em contraposição ao humano, por exemplo, a gente consegue, os nossos sentidos se organizam de uma forma que a gente enxerga uma mosca mais próxima de um macaco, por serem animais, entende? Do que a gente próximo a um deles em oposição ao outro, entende? A gente
o enunciado, ele produz sensível. O que eu fico pensando é que tipo de enunciação está se constituindo, o regime de percepção ele está sendo afetado, mas isso tem a ver com a questão das enunciações. Não existiria uma percepção pura fora de um sistema de enunciação. As coisas, elas têm uma relação definidas por estruturas de poder. Então, se você tem uma outra configuração das estruturas de poder, essa relação entre o enunciável e o visível e o perceptível, ela se altera também. E eu acho que talvez essa seja a grande questão para a gente pensar, nessas coisas que a gente está falando aqui, das fake news, essa coisa toda. Como que isso está se alterando? Qual que é o poder que está definindo essa nova relação entre visível e visível e perceptível, Fechamos o barraco com uma questão depuradíssima, A questão foi depurada, não a resposta, Então tá bom. Então tá, gente. Muito obrigada a todos pelo barraco. Obrigada, Paula, por ter trazido essa questão. Então tá, hoje os barraqueiros de hoje são, então, a Paula Feper, que trouxe o que ela ouviu pra gente, eu, Fernanda Carlos Borges, a Marina Souza, Paulo França, César Silva, Luísa Simões, Renato Oliveira e Cris Oliveira. Então, até semana que vem, gente. Até o ano que vem. Boa virada para você, gente, de todo o meu coração, apesar dessas... Fiquem em casa. Fiquem em casa, curtam a virada e aguardemos a vacina. Isso aí. Feliz ano novo, Feliz ano novo, gente. Feliz ano novo, galera. Estamos juntos, hein, ano que vem. Estamos juntos ano que vem. Feliz ano novo. Feliz vacina. Feliz vacina. Feliz vacina. Barraco Filosófico.